constrói uma relação para sobreviver, claro, né? Uma relação de sobrevivência que deve ficar muito mais forte depois do nascimento desse menino, né? Porque daí ela pensa, bom, se eu não construir uma certa relação com esse monstro aqui, eu não vou conseguir dar a vida para esse menino aqui, né? Tanto que ela passa para ele, ela blinda o velho Nick, ela blinda ele, mas ela não passa para ele uma imagem de perigo ou de ameaça. Não, ele não pode. Aqui está o limite. É muito interessante. Tem interdição, os limites, tem Sim. interdição, enfim. Sim. Mas ele sabe muito bem que é o velho Nick, que é do velho Nick que eles dependem. E ele chega a dizer, pede para ele trazer tal coisa, porque então ela consegue abstrair a figura e tudo que ele pode despertar nela para permitir a ele, assim, a figura do provedor existe. Sem ele ver, não é problema. Sim. E aí, não sei qual de vocês que comentou quando é que se rompe essa história com o armário, com o esgoelamento, com que ela não queria nem que o velho Nick visse o Jack e nem que o Jack visse o velho Nick. A blindagem no sentido de não permitir nenhuma imaginação, nenhuma identificação, nenhum vínculo, nada, principalmente do velho. O abusador, né? E ela diz pro médico uma hora, diz, tem que fazer exames. E daí ela disse, não, ele não, Aí ele disse, ele disse, não, mas ele não teve nenhuma violência. Ela faz questão de frisar. Ela era uma mulher extremamente inteligente, né? Porque isso, claro, no livro, como aparece o raciocínio dela, era tudo muito organizado. Os exercícios eram tudo parte de um plano de estudo. Ela tinha uma esperança contínua. Isso era muito bonito. E isso o menino recebeu, né? Então, assim, eram exercícios porque o menino não podia ficar hipotônico. Então, assim, ela tinha todo um plano. Ele tinha diário as vitaminas. Aula de educação física. Ele tinha aula de educação física diária porque ela tinha que deixar ele com alguma musculatura. Né? Então, ela era uma mulher extremamente inteligente e habilidosa, né? Isso eu senti falta no filme, achei que ficou poucos detalhes da cabeça dela. deles, da cabeça dela. Ele mostrou, aí essa coisa, coisa. o filme mostrou a ação, mas o filme não reflete, não dá tempo, não dá espaço para refletir sobre as causas, sobre o filme não narra, mostra, mas não narra. E aí essa é uma diferença. Claro que é sempre o livro vai ter muito mais coisa. Porque o livro é só narrativa. Mas esse pensamento dela é incrível, né? O planejamento todo dela. Eu fiquei pensando agora sobre a relação com o medo, assim, porque ela protege esse menino o tempo inteiro e consegue fazer isso para que ele não tenha medo naquele lugar. Até um momento que ele sente um medo. E aí ela usa aquele medo daquele menino para dizer para ele, agora está na hora de tu sair daqui. Então, ela protege primeiro, quer dizer, ele estava num lugar, para ele estava num lugar extremamente seguro. Né? E a gente sabe que aquele lugar era o lugar mais inseguro que aquele menino poderia viver. E ela protege ele desse medo. No momento que ele sai do armário naquela noite e toca na aranha. E aí ele sente, eu acho que pela primeira vez ele sente um medo do Nick. Aí ela usa o medo desse menino para dar essa força para ele do que ele ia precisar fazer para tirar. Então são duas faces assim do medo que me parece que é chave no filme quando tem a virada, né, da fuga dele. Parece que a montagem, não sei como é que é isso, assim, é muito feliz nesse sentido, porque eu já sabia tudo o que ia acontecer, mas eu tava com medo quando ele saiu, eu sabia que ele ia sobreviver, porque
Mas eu fiquei morrendo de medo se era certo. Também no começo a sensação que ele mora lá e que não sabe porquê, eu já sabia, mas igual, eles ajudam a gente a viver isso. Não sei se é o jeito como foi feito. Assim, o livro é igual, né? Eu li 2 vezes o livro e as 2 vezes eu achei que não ia dar certo. Era muita narrativa. A montagem para a produção do sentido, assim, ela é fundamental, né? Eu acho que é muito feliz a montagem do filme, porque são muitos elementos. Eu não li a história, eu só assisti o filme, mas eu acho que a montagem do filme é muito feliz, e o roteiro também, né? Porque a gente entende tudo que aconteceu realmente na vida daquela mulher e daquela criança, e eu acho que o roteiro e a montagem são os 2 elementos que eu mais gosto do filme mesmo, assim. E da atuação daquele menino, que é incrível. Tem uma qualidade de narrativa, né? Eu acho que entra no roteiro, imagino, falando. Sim. A escolha das palavras, das expressões, que eu acho que são muito sutis e que mostra a marca da diferença. Quando o psiquiatra diz pra ela, que bom, porque agora ele ainda tá plástico. E ele diz assim, eu não sou de plástico. Né? Então ele começa a ter a noção, ele tinha a noção, ali ele começa a ter a noção do que era plástico. No momento que ele vê, ele vai para uma outra dimensão de vida, eu não sou plástico. Então eu acho bonito aquilo também, porque é um discurso que pode parecer assim, né? Mas ele é muito representativo. A escolha das palavras, né? Que foi escolhido para botar no livro. Jéssica, eu fiquei com uma dúvida bastante grande em relação ao filme, pensando no Minnie da mãe suficientemente boa, até que ponto ela conseguiu ser, porque até então ficou durante 5 anos só a presença, né? Tipo, por 24 horas por dia, não teve ausência. Então, acho que mesmo assim ela conseguiu, né? Porque talvez respeitando assim, o espaço dele, essas coisas, né? Eu fiquei com essa dúvida, assim, como é que ele saiu dali e não se desorganizou. É nesse sentido que eu acho que a presença dela e todos os cuidados que ela teve com as diferenciações, com as oportunidades, com as experiências, porque isso foi necessariamente gradual. A gente pode inferir que ela teve uma gradualidade na oferta de palavras, de histórias. Esse menino sabia escrever, sabia, né? Eu acho que sim. Ela tinha aula com ele, não é? Então ela foi num crescendo em que talvez, mas eu acho que essa pergunta é muito importante, porque talvez em vez da ausência, que é a ausência, digamos, na vida da gente, a ausência se faz e alguém fica com a criança. Se a mãe sai, alguém fica com a criança. Se a mãe vai se afastar porque a criança está no colégio, onde outra pessoa vai cuidar da criança. Então a gente poderia, eu acho, levantar a hipótese de que ela vai mudando de função. De personagem. Eu acho que não de personalidade. Nunca. Eu acho que não. Eu acho que não, é importante isso. Personagem. Não personalidade, personagem. Sim, Mãe, talvez, professor. talvez. Mas eu tenho a impressão de que o conceito de função dá conta, porque ela muda as funções. Quando ela alimenta, quando ela diz que ele tem que ter medo, quando ela faz a ginástica, quando ela ensina não sei o quê, quando ela dá o seio para ele, que esta é o ponto entre eles de manutenção da regressão. Ele se mantém lá pelas tantas, de noite, de vez em quando, enfim, ele tem sempre essa coisa que é muito discreta. Eu não sei o quanto aparece, já não me lembro mais como eu fui depois. Sim, aparece, dá um seio. Até depois no hospital, quando eles estão. Quando ela volta, não tem mais. É muito discreto no filme, mas aparece. E aparece com o corte. Acho que aparece 2 vezes. No hospital, em algum momento ela diz, agora não mais. É. Acabou.
E eu acho que tem duas coisas. Ela Ela se ausentava quando se deprimia. Porque No livro ela se deprime mais de uma vez. E no filme aparece uma depressão na primeira tentativa, quando ela se desespera, fica desesperançada. E ele diz, eu odeio quando a mamãe, ele fica um dia inteiro se tomando conta sozinho. Eu odeio quando a mamãe dorme o dia todo, apaga. Então tinha momentos de ausência. Só que ele não estava na presença de outro. E no livro ele se refugia algumas vezes na televisão. Que daí ele fala que ele não pode. O que ele ia virar na televisão se ele ficasse muito tempo na televisão? Eles discutem isso. Mas daí quando ela se deprimia, Quando ela se deprimia, ele ficava na televisão e eles ficavam afastados. No livro, isso são esses detalhes, né? Fica claro que ela dá o peito para tentar manter um pouco de nutrição. Também. Por isso que eu digo, é uma mulher. Claro que aí as coisas se sobrepõem de tal maneira que a gente vai conseguir assim, dissecar. Mas no livro aparece isso, no filme não aparece. No livro tem, junto com a questão da regressão, tem algo de tentativa de manter. No livro isso aparece. No filme ela fala, no momento que é quando ele pede para ela, já é quase no final do filme, e ela diz não, agora não mais e tal. Ela diz, agora eu não tenho mais leite. Ela fala alguma coisa assim. Não sobrou nenhum. Não sobrou nenhum. Isso, Nenhum. exatamente, não sobrou nenhum. Exato. Mas a outra coisa que eu fiquei pensando dessa situação da ausência é a questão de quando ele entra no guarda-roupa. Isso, que é o limite. São momentos em que ele tem que se ausentar. De interdição. E eu acho que um conceito, vocês falarem alguma coisa que me lembrei de um outro conceito que é winnicottiano, que é a história da capacidade de estar só na presença do outro. Eu acho que ela consegue desenvolver, permitir que este menino seja alguém, mesmo na presença permanente dela, mas na presença permanente física e não psíquica. Porque ela paga, porque ela muda de função, porque ela se afasta e se aproxima, né? Mas ela consegue, digamos, que essa capacidade que é a capacidade de internalização graças à presença do outro e na presença do outro. E a gente identifica isso também no filme. Muito bom de ouvir vocês, é um filme realmente que eu fiquei pensando muito em várias coisas depois e queria ouvir um pouquinho de vocês em relação à noção do trauma. Porque eu fiquei pensando muito ao longo do filme, assim, quando ele sai ali, que está o excesso, né, e o quanto que ela consegue cuidar dele, apesar do trauma que ela está vivendo, né, então, quanto que ele percebia isso ou não, né, os momentos de medo da mãe, vocês falaram que acho que ela filtrava bem, mas assim, o que é o mais traumático ali para a dupla, né, porque quando ele sai, ele tem todo um movimento de recuo, aquilo ali, porque parece que no quarto o trauma é muito maior dela, né, dele. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais em relação a isso. Eu acho que ela absorve, ela guarda o trauma e se ela fosse, a gente teria que fazer outro filme, porque se ela fosse uma pessoa que olhasse para esse menino como o pai dela, olhou para ele, ela não poderia cuidar. Se ela olhasse para esse menino como fruto de todo o trauma que ela sofreu e mais do velho Nick, não sei o que, ela não poderia cuidar. Talvez a gente pudesse falar naquele famoso mecanismo de defesa que de vez em quando a gente fala, que se chama supressão. Supressão. Se diz a definição de supressão que a gente usa relativamente pouco. A definição de supressão é dos 4 mecanismos de defesa mais evoluídos, junto com humor, junto com sublimação e junto com altruísmo. E eu estou dizendo isso porque isso é do Jorge Mariano, isso é dos anos 70. O que é a supressão? A supressão é um mecanismo consciente de exclusão de uma determinada ideia, de uma determinada questão que pode interferir na relação
Mas tu sabes que se tu deixares isso de lado, tu vai estar livre, tu tens autorização tua para brincar, para fazer de conta que aquilo tudo é só o azul, a vida e tal, e tu guardas o trauma, mas ele é consciente. Essa é a diferença em relação à repressão, em relação a um outro tipo de mecanismo. Eu pensaria nisso. Por isso, Ana, eu acho que isso tem a ver com aquela colocação que eu tinha feito antes, talvez por essa via do trauma, de que ela guarda o trauma, né? E quando a situação se mostra mais favorável, tá tranquilo, tá ela pode então viver esse trauma, inclusive chegando a uma tentativa de suicídio, assim, né? Entre uma das consequências, talvez. Ela não se defende mais, ela É, não defende nem a isso. Ela não protege a ele disso e ela não se defende mais. E aí ela é invadida, eu acho. E todos os lados. Exatamente. Ela se vulnerabiliza. O segundo tempo do trauma, né? É o segundo tempo. Se desse pra pensar ali, ela vivendo o segundo tempo a pergunta do trauma. Eu acho que é o a posteriori. Eu acho que é o segundo tempo. Ela se permite, né? Nesse momento ela se permite viver tudo o trauma. Porque ela volta a tudo. Ela volta, ela não tinha, isso também é muito interessante, ela só usou a memória, a reconstituição da família e tal com ele, na medida em que ele podia aproveitar. Isso é muito delicado e muito preciso quase, porque ela só fala na mãe, no pai, nisso, naquilo, quando ela sai. Lá não. E lá ela começa, aquela história, ela começa a preparar e tu vais encontrar outras pessoas. E ele reluta um pouco e ela diz, não, agora não, agora é a hora. É isso. Que não é uma invasão, mas ela diz, não, agora é a hora. E ele tenta, não, mas eu não quero, eu quero voltar a ter 3 anos, né? Não, agora tu tem 5 e agora tu vai. Isso que tu está descrevendo com este tom é a violência da da Pierre. E é a violência primária da Pierre. Estruturante. É a violência estruturante. É a violência de quem sabe o que está fazendo e o que está impondo porque aquilo é necessário. Não é a violência sexual. Uma outra questão que eu achei interessante, assim, que não explorou muito no filme, né? Que no filme não tenho nada assim muito claro sobre isso. Mas é que pela situação da vivência sempre naquele mesmo ambiente assim que fica quase bidimensional, ele tem toda a dificuldade depois com a questão da profundidade, tem toda a exploração dele depois com o dentro e fora, que seria algo que nas crianças, enfim, acontece num tempo bem anterior e que ali a gente acompanha um pouco mais no livro as dificuldades dele com essas relações assim dimensionais, né? Então se pudesse falar um pouquinho. Sensoriais e transmissões de espaço. E até de caminhar. Ele não sabia subir escada. Isso é uma maravilha. Ela ensinando ele a subir escada. Por que isso é uma maravilha? Porque o ser humano só se desenvolve se tem oportunidade, experiência. Senão, não. E ela diz, não, tu sabe, tu consegue. Tu vai conseguir. Tenta, tu vai conseguir, tu tá preparado para isso, tu fizeste ginástica que nós fizemos, eu sei que tu vai conseguir, mas tu não fizeste. É o que a gente diz pro bebê pequeno, né? E aí eu me lembrei do que a avó diz pra ele quando tá cortando o cabelo, né? Ela perguntou, por que você quer cortar o cabelo? Né? Pra mandar força pra mamãe, ela tá precisando. E aí ela diz lá pelas tantas, tipo, ninguém é forte sozinho. Então a importância do encontro, né, que é isso, do outro nesse desenvolvimento. Ninguém é forte sozinho. Eu achei lindo. A cena da avó no banheiro, né? A avó que esperou pra cortar o cabelo, né? E ele falou, e quando ele diz, eu quero cortar, a avó. Ai, tá falando. Esse espontâneo é muito bonito. Mas ela vai lá delicada, tu tá preparada? Tem toda uma delicadeza, mas é o que essa mulher recebeu, né? A gente fala que essa mulher existisse. Essa mulher recebeu isso. Você se lembra a isso do diálogo da mãe do Jack com a própria mãe dela, quando ela diz, por que tu me
ensinaste a ser tão tão confiante, solidária. Eu fui ajudar. Tu me ensinaste a ser tão cuidadosa que eu não fui capaz de deixar de ajudar o cara porque o cachorro estava assim assado. Mas ela cobra isso. Porque naquela hora ela tem que cobrar da vida de alguém. Porque na verdade foi isso que ela passou por mim. Tem uma outra cena da avó também que eu acho muito forte, assim, e que eu acho que é o primeiro momento que a avó se dá conta de tudo que a filha dela passou dentro daquele quarto. Que é quando o Jack diz pra ela que a mamãe estava sempre comigo e tal, só quando eu ia pra dentro do armário e ali termina meio o assunto. Mas a atriz, ela faz uma expressão, aliás, essa atriz é incrível, está no papel secundário nesse filme, mas ela é uma grande atriz. E ali eu acho que cai a ficha assim, todos esses anos ela foi abusada, né? E eu acho que as pessoas ali bom, o pai dela nem se fala. Acho que o cara mais legal ali é o padrasto. Mas eu acho que a mãe dela não tinha até aquele momento pensado nisso, das violências todas, caiu a ficha assim. Da violência e do cuidado. Da violência e do cuidado. Isso eu acho bonito naquele momento, porque é quando o guri fala que a mãe estava protegendo ele tinha que entrar no armário, o velho Jack chegar. E aquilo emociona a mulher. Eu acho que ela se dá conta. Tinha um terapeuta, né? Na história ali, né? Que diz que o menino era boate. É um médico. Eu não sei se era um terapeuta, mas parecia que ele ia lá, a menina ficava desenhando. Era um terapeuta, uma avaliação pra ver. Eu não sei no livro. Aparece mais isso no livro. Eu não lembro desse. Ele, claro, ele tem um papel ali meio secundário, mas eu destacaria, né? Já que não vamos esquecer. Claro. Vem da área, né, Carol? Não vamos minimizar. Não, no meio de tanta loucura, confusão, trauma, tem que ter um psi para ajudar. Este propósito, voltando mais para trás, eles mostram, eu já não me lembro mais do livro, mas no filme é muito bonito também, muito adequado, notável, eu acho, a atitude da policial. Deixa ela realmente protege, não deixa que assustem ele, tenta entender, faz aquela volta. Se, digamos, se não fosse uma pessoa estrategicamente colocada e com aquela função tão bem, desempenhando tão bem aquela função naquele momento, como é que eles iam achar? Porque ela disse, eu me dei conta de e o cara disse, isso aí é esse cabelo aí é de uma seita. Não foi ela disse, eu me dei conta. É um divisor de águas. Se ele tivesse ficado com este policial, nada teria acontecido. Não, e assim, isso o Jack podia, a gente fica pensando, né? Que Jack podia voltar e ver que tinha assumido e matar ela, sei eu, né? Mil coisas. E aí eu acho bem interessante em termos do filme, de que é a mesma policial que leva eles até o parque da organização. Ela conta até este momento. Eu achei muito feliz isso também. O filme é muito delicado, né? O filme é muito delicado. Eu, particularmente, fui assistir o filme, assim, preparada para ver um filme pesado. E não foi o que eu senti, né? Não foi a minha percepção, não foi. E eu acho que muito pela riqueza da narrativa desse roteiro, né, também. E por causa disso, nesse roteiro passa isso, os recursos, apesar de ser uma história, né, triste, mas os recursos mesmo internos que deu. O livro começa nesse ponto também, nos 5 anos ou nos 7 anos dessa mulher? Não, nos 5 anos. Começa como ele narrando já. É ele narrando. Ele narrando. Mas o título é só o quarto. Sim, ele é o narrador, é o menino que é o narrador. O livro também, como no filme.
E ele narrando, né? Mais agora ainda, né? mais Mais. no filme. Quando ele sai, agora o mundo é mais complexo, tem vários cheiros, várias cores. Ela imagina que isso pudesse acontecer, eu acho. Tipo Kevin, né? Tipo Kevin. Eu acho que ela imagina que isso pudesse acontecer. Isso é como isso pode fazer. Eu acho que a beleza da autora, ela tem imaginado toda essa, ter nos oferecido toda essa. Eu não sei se vocês sabem, quem leu o livro, quem estudou mais assim a história, se a autora ela teve contato com pessoas que tiveram uma situação assim, porque de tempos em tempos se fica sabendo de casos assim. Teve há uns anos atrás que também era de uma mulher que ficou acho que na Alemanha, na Áustria, que me lembrou muito essa história assim, mas também teve filhos, né? Será que as pessoas escrevem livros sobre isso? Tem uma aquela que ficou 17 anos, que tinha, eram 3, daí uma... Tu foi nos Estados Unidos? Mas a última que fica escreve o livro. Alguma delas. Mas na época, Carol, eu fui atrás e ela se baseou nessas histórias assim, que eu tinha descoberto na internet. Também que eu tinha visto isso. Que ela se baseou na junção de várias histórias. Assim. Que essa é mais verídica.